jovens cientistas! Eu sou a professora Alda Leia Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 36, com objeto de conhecimento, misturas homogêneas e heterogêneas, detalhamento, produtos oriundos de misturas. E vamos para a nossa aula. Olá! Olha onde a professora está, num ambiente que todos gostamos, onde nós encontramos muitas coisas gostosas, certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre misturas. Misturas homogêneas e heterogêneas e os produtos oriundos de misturas. Então, as misturas fazem parte do nosso cotidiano de maneira constante, mesmo que não percebamos. Elas podem ser classificadas, em dois grandes grupos, homogêneas e heterogêneas. Lembrando, homogêneas é quando eu consigo só identificar uma fase, e heterogênea é quando eu consigo ali identificar mais de uma fase, certo? Então, de maneira científica falando, a mistura homogênea, os nossos componentes, se misturam de maneira uniforme, formando uma única fase. Isso significa que, independente da parte da mistura que você analisar, ela terá as mesmas propriedades. Então, quando a gente vai fazer um bolo, estamos aqui na cozinha, a gente vai fazer um bolo, a gente separa o quê? Separa o trigo, separa açúcar, separa o leite, separa a manteiga, os ovos, certo? E ali, quando você faz a mistura desses ingredientes, a sua massa fica o quê? Uniforme, só ali a massa do seu bolo. Então, apesar de você ter tido ali vários ingredientes, na hora que você mistura, a sua mistura ficou o quê? Homogênea. Nas misturas heterogêneas, os componentes não se misturam de maneira uniforme, formando duas ou mais fases distintas. E é possível identificar os diferentes componentes a olho nu, com o auxílio de um microscópio, certo? Então, vejamos aí, quando você também de manhã, você vai fazer o seu café da manhã, você faz o quê? Você pega a goma, faz uma tapioca, pega o tucumã, descasca, pega o seu queijo, corta ali umas fatias, pega uma banana, pega a banana frita, tem ali a banana frita, você vai montar a sua tapioca, a nossa famosa x-caboquinha, contendo queijo, contendo a banana frita, contendo o nosso tucumã. Você está vendo e identificando todos esses componentes na sua tapioca. Então, você tem ali o quê? Uma mistura heterogênea, certo? E como diferenciar? A principal diferença entre as duas misturas vai ser o quê? A uniformidade, se eu consigo identificar os elementos que estão dentro dela. Como eu falei, quando a gente mistura os elementos do bolo, você só tem uma única massa e ela fica uniforme, sendo uma mistura homogênea. Já quando eu pego os elementos para fazer ali a nossa tapioca, x-caboquinha, você identifica tudo que está ali dentro. Então, tem ali uma distinção. E é assim, se a mistura tiver um aspecto uniforme em toda a sua extensão, ela é homogênea. Caso contrário, ela vai ser o quê? Heterogênea. Mas vamos agora revisar alguns conceitos, certo? Porque acho que já deu até fome, Lembrando aqui da nossa tapioquinha. Com cafezinho, hein? Não seria uma boa ideia?
Então vamos lá fixar os nossos conceitos. Lembrando que esses conceitos são associados a quê? A química, né? Haja vista que as misturas a gente estuda dentro do ramo da química. Então, se liga nos conceitos. Vamos lá. Fixando nossos conceitos. Antes de tudo, nós vamos primeiro lembrar do quê? Da matéria. Haja vista que a química é o ramo da ciência que vai estudar a matéria e as suas transformações, certo? Professora, matéria, o que é matéria, professora? Matéria é tudo aquilo que possui massa ou volume e ocupa lugar no espaço, certo? Professora, quer dizer que eu sou matéria? Sim. Quer dizer que a cadeira que eu estou sentado é matéria? Sim. O caderno que eu estou escrevendo? Sim. A caneta? Sim. Tudo aquilo que você vê e até o que você não vê é matéria, certo? Professora, então quer dizer que tudo que existe é matéria? Não. Matéria, se não é matéria, vai ser o quê? Energia, certo? Energia sonora, como a professora está falando agora, energia luminosa com as luzes, né? Como do sol também, energia através de calor, certo? Então, se não é matéria, é o quê? É energia. Então, vamos lá fixar. Matéria é tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa lugar no espaço. É composta por moléculas e átomos que, unidos e ordenados de formas diferentes, fazem o quê? Garantem também propriedades específicas e diferentes, certo? Também há as propriedades gerais, que toda matéria tem, que são aquelas que se aplicam, né, a todo tipo de matéria. E matéria e energia são conceitos complementares, certo? E aí nós passamos para o segundo elemento, que é o quê? Da matéria nós teremos as substâncias, certo? E das substâncias nós teremos as misturas. Vamos aqui relembrar. Substâncias são grupo de moléculas iguais, certo? E elas são do tipo simples e composto. As simples são aquelas formadas unicamente por átomos, certo? Átomos iguais de um mesmo elemento químico. E as substâncias compostas são formadas por átomos de mais de um elemento químico, certo? E as misturas vêm ser o quê? São formadas por duas ou mais substâncias puras. Por que a gente refere-se como substâncias puras? Porque são substâncias que nós encontramos na natureza, certo? Um exemplo de uma substância simples, o nosso oxigênio. Nós vamos ter, quando temos apenas um átomo, apenas uma molécula de oxigênio, nós temos o elemento oxigênio. Se nós temos duas moléculas de oxigênio, nós temos o quê? O ar que nós respiramos, ele se torna o ar, certo? O gás oxigênio. Se nós temos 3 moléculas de oxigênio, 3 moléculas iguais, nós vamos ter o quê? O ozônio, certo? E vai estar aqui compondo também o ar atmosférico e vai lá formar também a camada de proteção, né? A camada de ozônio que protege o nosso planeta do quê? Dos raios solares, certo? E quando é composto, eu não estou respirando, você não está respirando? Nós sabemos que no processo de respiração nós fazemos o quê? Inspiramos oxigênio e expelimos o quê? O gás carbônico. E o gás carbônico é composto pelo quê? Pela uma molécula de carbono e a molécula de oxigênio, certo? Por isso são CO2. E com isso
nós vamos ter o gás carbônico, que é um exemplo de uma substância composta. Agora nós vamos ver um vídeo sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. Olá, meus jovens cientistas! Olha onde a professora está, num laboratório de ciências. E por que, professora? Porque hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as misturas. Vamos ver os tipos de misturas que nós temos. Nós classificamos as misturas em homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas, elas são aquelas que, ao nosso olho nu, nós não conseguimos distinguir os elementos que compõem aquela mistura. E a mistura heterogênea é aquela que, ao olhar para a mistura, a gente consegue identificar fases, certo? E os elementos que ali compõem. E aqui nós vamos ter o exemplo de misturas homogêneas. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Observem, nós temos aqui água e sal que nós temos em casa, correto? E quando eu adiciono o sal quando eu observo, eu já não identifico. Eu tenho apenas uma fase na substância. Essa é a principal característica das substâncias homogêneas. Vamos para um segundo exemplo. Observem aqui. Água e café, nosso café solúvel, certo? Quando eu pego um pouquinho de café, coloco na água, o que vai acontecer? Ele vai se diluir, se misturar com a água. Uma fase, certo? Por último, nós vamos ter o quê? A água e o álcool. Álcool que você tem em casa, álcool líquido. Você consegue identificar o álcool na água? Não. Então, essa é a característica da mistura homogênea. Você vai colocar duas substâncias e visualmente você não consegue diferenciar, certo? Vamos agora para o exemplo das nossas misturas heterogêneas. E agora nós vamos ver exemplos de misturas heterogêneas. Heterogêneas, professora? Sim. A diferença vai ser o quê? Que você vai conseguir, a olho nu, identificar os elementos que a professora vai misturar, certo? Então, veja aqui o nosso primeiro exemplo. Olha, quem reconhece? Vamos ver quem vai reconhecer. Muito bem, acertaram. Professora, isso aí é açaí? Isso é um açaí. São os carocinhos de açaí, certo? E aqui nós temos uma água. Então, quando a gente coloca o açaí na água, e aqui, ó, você ainda identifica o açaí, certo? Ele é uma mistura heterogênea, porque nós identificamos aqui os elementos que compõem essa substância, essa mistura. E agora nós vamos para um outro exemplo. O nosso arroz com feijão. Nós temos duas substâncias, certo? Que quando eu coloco o arroz e o feijão, se transformou em outra coisa? Não, né?
ele continua sendo arroz e continua sendo feijão. Então, é também um exemplo de mistura heterogênea. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Esse é o mais clássico da mistura heterogênea, que é o quê? A água e óleo Então, aqui, ó, nós observamos melhor as fases. Então, você vê uma fase e o óleo na segunda fase, certo? Sendo assim, o nosso exemplo clássico de mistura heterogênea. Espero que você tenha gostado da nossa demonstração e lembrando, crianças, experimentos de ciências são super legais, mas não devem ser feitos sozinhos, certo? Quando você quiser reproduzir em casa, faça sempre com o acompanhamento de uma pessoa adulta ou do seu professor. Muito bem! Então, vimos aí os tipos, né, de misturas que nós temos e agora nós veremos quais são as formas que nós podemos, né, identificar, encontrar essas misturas, professora. Nós temos aqui o exemplo do líquido, né, aqui uma xícara de café com leite, uma xícara de açaí, aqui já o nosso açaí processado, né, transformado aqui no nosso líquido tão gostoso. Na forma gasosa e na forma sólida, né, transformado aqui como exemplo do pneu, certo? E contudo, né, nós vimos que a classificação das misturas é o quê? Homogêneas e heterogêneas. Vemos na mistura homogênea, né, o nosso café com leite, que ali se misturam. E na mistura heterogênea, nós temos aqui um exemplo também muito gostoso, que é o quê? O nosso baião de dois, né? E esse aqui está bem recheado, com bastante elementos, certo? E assim, agora nós vamos ver o quê? Como as misturas, né, fazem parte da nossa vida cotidiana. Né? Temos aqui exemplos incríveis dessa mistura no nosso cotidiano. Um exemplo aqui de misturas homogêneas, nós vamos ter o quê? A gelatina, a manteiga, a margarina, a maionese, o molho de tomate em 100 pedaços. Por quê, professora? Porque apesar, né, de ser tomate, estando no molho de tomate, se tiver ali os pedaços, se torna uma pegadinha, porque ele também pode ser considerado a partir desse momento, ao ter os pedaços sólidos, o quê? Uma mistura heterogênea, porque vai ter duas fases que você vai conseguir identificar, certo? Outro exemplo de alimentos, né, heterogêneos. Olha que delícia! Cuscuz com charque, baião de dois, o nosso pão com tucumã e queijo, uma moqueca de tucunaré, certo? Ali com bastante cheiro verde. Então, você vai ter ali vários elementos, certo? Contendo no nosso alimento, se tornando o quê? Um exemplo de mistura heterogênea. Dando mais exemplos agora, partindo, né, para os líquidos, para as bebidas, nós temos o quê? Como exemplo, um suco de maracujá, um suco de laranja, um suco de cupuaçu, o nosso café, né, cafezinho, nosso chá, leite, um leite aqui como exemplificado, né? Um leite com achocolatado. Nós temos aqui o exemplo do chocolate ao ser adicionado no leite, fazendo ali tudo isso o quê? Exemplos de bebidas homogêneas que nós temos no nosso cotidiano. Nós temos bebidas heterogêneas, professora? Sim, temos. Veja aqui alguns exemplos. Além de serem classificadas, né, como homogêneas ou heterogêneas, as misturas líquidas também podem ser classificadas conforme
a quantidade de fases. Lembra que para ser heterogênea, né, nós vamos ter aqui o quê? A identificação das fases. Então, quando a gente identifica 3 fases, isso passa a ser trifásico. 2 fases passa a ser bifásico. Uma única fase, que aí já se torna uma bebida homogênea, né, seria monofásico, certo? Mas será que os exemplos de misturas está somente relacionado aos nossos alimentos, à nossa comida, à nossa bebida? Será que para por aí, professora, o nosso exemplo? O que você acha? Não. Nós temos, né, outros exemplos, o quê? De misturas no nosso cotidiano através do quê? Dos nossos produtos de higiene, certo? De limpeza, nas nossas roupas, dando aqui o exemplo de substâncias homogêneas dos nossos produtos de limpeza. Nós vamos ter o detergente líquido, certo? O desinfetante, o álcool, a água sanitária, apesar de ter vários elementos químicos lá dentro, mas a olho nu nós identificamos eles como o quê? Exemplos de substâncias homogêneas, certo? E dando continuidade aos nossos exemplos de misturas, nós vamos ter o quê? Misturas heterogêneas presentes aonde? Nos materiais de construção, certo? O nosso granito, que são pedras, né, diferentes, o concreto, quando você olha ali a sua parede, né, da sala, que você vê o concreto pronto, você não imagina o quê? Que lá dentro vai ter areia, cimento, pedra, né? Tinta, quando a gente faz ali uma atividade na sala de aula, a gente tem tinta com glitter, né? Que faz ali os brilhinhos e ali a gente identifica esses materiais. Outro exemplo está onde? Em materiais como a nossa roupa, certo? Nós temos dentro dos materiais que compõem as nossas roupas, né, são feitas por um único tipo de tecido, como por exemplo, só o algodão, por isso que a gente vê ali quando na etiqueta, né, da roupa vai estar escrito o quê? 100% algodão. Então a única fibra que eu vou encontrar lá será o algodão. Contudo, a grande maioria das roupas hoje em dia são o quê? Misturas, né? E encontramos o quê? O poliéster, certo? Ou a seda, ou seja, tipos diferentes de tecido compondo, né, formando ali uma mistura heterogênea que vai compor os nossos tecidos, as nossas roupas. Por isso, agora você tem uma missão, sempre reparar na etiqueta da sua roupa para ver ali a composição e poder dizer, a minha roupa é heterogênea, porque tem 2 tipos de material, ou homogênea, porque ela é 100% algodão. Vamos ver outro exemplo de misturas heterogêneas, nós temos na natureza também. Observe aqui que lindo o nosso, o quê? Encontro das águas, né? Nós visualizamos aqui a água do nosso rio. Solimões, né? Mas barrento, que tem ali materiais suspensos, os gases, né, o ar, os gases diferentes, solo, areia, argila, matéria orgânica, e também o nosso lindo Rio Negro, né, que também vai ser composto ali da decomposição de vários materiais orgânicos, certo? Olha só, um exemplo lindo da natureza de uma mistura heterogênea. Vamos ver através do que também, professora? Um outro exemplo, os nossos produtos de higiene são normalmente compostos por vários elementos, ou seja, são misturas. O nosso creme dental, o nosso shampoo, no seu creme dental tem aquele que é creme dental e que é gel, então você vê ali 2 fases, certo? Shampoo também, tem shampoo que são bifásicos, desodorantes também, né, que tem
vários elementos químicos lá dentro. Então, vamos ver aí outros exemplos, né, incríveis de misturas no nosso cotidiano, através dos nossos produtos alimentícios. Quando nós observamos, né, a composição do leite, né, de vaca integral, nós vemos o quê? Diferentes, né, composições. Afinal de contas, né, você já verificou o rótulo dos produtos de leite por acreditar que eles devem conter poucos ingredientes, considerando, né, que o leite é puro. Então, quando a gente vai observar a composição, identificamos o quê? Que lá tem gorduras, tem proteínas, tem lactose, tem minerais, certo? E isso não fica apenas no leite que está dentro, passa também para a embalagem. Observe aí, na composição da embalagem, nós encontramos diferentes materiais dentro da composição. Nós temos o polietileno, papel, outra camada de polietileno, uma folha de alumínio, polietileno, né? E polietileno também, que vai dar o quê? A proteção para o produto. Então, por isso que tem várias camadas. Então, numa caixa de leite que tem a sua composição aproximadamente 75% de papel, 20% vem também de plásticos, né? Que é o polietileno de baixa densidade, e 5% de alumínio. A gente imagina ali que esse alumínio vai atuar de que forma, professora? Conferindo ali uma temperatura para proteger, né, o impacto da variação da temperatura dentro daquele alimento que ali está. Então, vamos continuar explorando, né, as propriedades das misturas. Nós temos, dentro dessas propriedades, na mistura homogênea, para fixar, vai ser o quê? Uma aparência uniforme, sem distinção, né, dos componentes, como, por exemplo, o suco de laranja, certo? Professora, mas o suco de laranja não tem ali um farelinho? O suco de laranja já filtrado, né? Então, quando ele tem aquele farelinho, lembra que a professora falou que apesar de ser a laranja, mas com a olho nu você vai identificar ali os gomos, né? O resíduo da laranja, ali se torna uma mistura heterogênea. E a separação, né, por métodos especiais, como que eu consigo separar? Pela filtração, pela centrifugação, certo? E as heterogêneas, a aparência já vai ser o quê? Com distinção dos componentes, né? Como, por exemplo, olha que delícia, uma salada de fruta. Você vai identificar a banana, a maçã, o abacate, certo? E a separação, por método simples, vai ser o quê? A catação, né? A decantação, lembrando, catação, quando a sua mãe manda você catar o feijão, você vai tirar os elementos que ali não são o feijão. Você vai encontrar, infelizmente, pedra, grão de milho, né? E a decantação vai ser o quê? A depositação no fundo de material em suspensão. E vamos para os usos incríveis, né, das misturas. As homogêneas, né, nós temos aí vitaminas que para fortalecer o nosso corpo, medicamentos também são feitos, né, com a realização de misturas para o quê? Para curar doenças, tintas, né, que servem para colorir o mundo. Dentro das substâncias heterogêneas, das misturas heterogêneas, nós vamos ter alimentos nutritivos para saciar a nossa fome, materiais de construção para criar lares, produtos de limpeza, né, para manter a higiene do nosso local e do nosso corpo. E, em resumo, vamos lá, nós vemos aqui o aspecto, quando a mistura é homogênea, será uniforme. E quando a mistura for heterogênea, não uniforme. E as fases? Na mistura homogênea, nós veremos apenas uma fase. Na mistura heterogênea, nós teremos duas ou mais.
Exemplos: água com sal na mistura homogênea, o ar. Na mistura heterogênea, a água e o óleo, o granito, certo? Então, por que, professora, é importante saber a diferença? Para compreender a diferença entre as misturas homogêneas e heterogêneas, é fundamental em diversas áreas, como na química, na preparação de soluções, na separação de misturas e no estudo das propriedades da matéria. Na indústria, na produção de alimentos, medicamentos, materiais de construções e muitos outros produtos. No meio ambiente, na análise da qualidade da água, do ar, certo? E assim você viu aí que existe, né, diversos produtos oriundos de misturas homogêneas e heterogêneas, e elas estão sim muito inseridas no nosso cotidiano. Muito obrigada pela sua atenção, espero que você tenha gostado da nossa aula.